todos os grandes períodos de crise, onde as pessoas achavam que o mundo ia acabar, quando o Império Romano acabou, né? No começo da Idade Média. Se você lê os documentos da época, que eu tenho lido em livros de historiadores que se especializam na Idade Média, né? O pessoal achava que ia acabar, mesmo porque houve várias pandemias, sarampo, varíola, o começo da peste bubônica, né? No começo da Idade Média, que matou talvez metade da Europa, né? Enfim, as pessoas achavam que o mundo ia acabar. Uma razão por outra, né? Qual foi a resposta? A resposta foi um movimento de renascer, um renascimento. É um exemplo nos Estados Unidos muito conhecido, mas é a cultura do caranguejo. Que é o seguinte, quando você põe um monte de caranguejo na panela para ferver, né, que vai ferver o caranguejo para comer, aí tem um que começa a escapar, tá? Ele acha um jeito de começar a sair, os outros vão lá e puxam ele para baixo. Então essa é a nossa cultura. Ela não dá plenitude ou não dá vazão para quem sai da média. E como a média geralmente é medíocre, a gente tem grande dificuldade de permitir que os grandes talentos se diferenciem, né? E eu não estou falando do individualismo, eu estou falando da permissão dos atos de ousadia, em arte, ciência, economia, política. Pode ver, você pode recontar a história do Brasil e ver em cada momento onde o país teve uma chance, né, nos anos 50, Juscelino Kubitschek decide que vai industrializar o país. Eu estava nascendo em 61, mas eu peguei o final disso. 50 anos em 5, era o lema dele, tá? Então vai trazer indústria mobilística, indústria aeronáutica, industrialização, aço, vão produzir aço num nível que o Brasil nunca pensou. O cara criou uma capital. Ele leva uma capital para um lugar que não existia, o centro do Brasil. E olha o centro do Brasil que é hoje, né? Ele transformou a geopolítica do Brasil com um ato de loucura. Não tinha plano, não tinha cidade, não tinha lugar nenhum. Eu conversei com alguns fundadores, inclusive Oscar Niemeyer, alguns fundadores de Brasília. É uma história inacreditável, né? É você construir no século XX uma nova capital no meio do mato, né? Quem fez isso foram os árabes no século VIII, os romanos, né? Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, você entende? De repente nós tínhamos uma capital nova. E quem lembra do Juscelino Kubitschek hoje? Né? Quem lembra do Oscar Niemeyer, que talvez tenha sido um dos maiores gênios, né? Eu encontrei com ele, foi um dos encontros mais espetaculares da minha vida, né? Porque eu falei para ele, olha, eu quero ir para o Rio Grande do Norte e construir a Brasília Científica. E ele ficou todo feliz, tal, e ele começou a desenhar na minha frente como seria o projeto do campus do cérebro. Ele já estava desenhando lá. Então você viu, o cara tinha 90 anos e ainda tinha aquela chama, né, de fazer algo diferente, algo novo. Ele falou, Brasília Científica? Eu falei, essa é a minha inspiração, né? Aí ele virou para mim, vai funcionar? Eu falei, não, se vai. E funcionou, tá lá. É o maior campus do mundo dedicado exclusivamente ao cérebro. Então eu voltei de 45 dias na China, que era um país que até os anos 80 estava muito atrás de nós. A China não tinha programa espacial, nós tínhamos. Nos anos 80, tá? Nós já tínhamos o ITA, já tínhamos o CTA, já tínhamos a Embraer, já estávamos cogitando de criar a base de Alcântara para ter um lançamento de satélites, né? A China não tinha nada disso. A China vai para a Lua daqui a 2 anos. Eles vão pousar na Lua, tá? Com gente, não é robozinho, não. Eles vão levar gente para a Lua. Isso é menos de 50 anos depois que eles vieram para cá dar uma olhada como que nós estávamos, entendeu? Por quê? O que eu vi lá é o que eu falei, as famílias usam o último centavo que elas têm na educação dos filhos. As famílias deixam de fazer coisas que são triviais e são, para eles, tão importantes como nós, né? Mas a prioridade é que o seu filho tenha a melhor educação possível. E quando você fala na China que você é cientista, como eu, quando cheguei lá, né, o pessoal me apresentava para o Miguel, tal, 35 anos nos Estados Unidos, era uma coisa impressionante a reação. E o respeito e a consideração. É o que eu falei, eu me senti um jogador de futebol. É outra coisa, né? É outro... E isso mostra como eles estão construindo um país, né? Eles provavelmente já são a primeira economia do mundo. Todos os grandes períodos de crise,
onde as pessoas achavam que o mundo ia acabar, quando o Império Romano acabou, né? No começo da Idade Média. Se você lê os documentos da época, que eu tenho lido em livros de historiadores que se especializam na Idade Média, né? O pessoal achava que ia acabar, mesmo porque houve várias pandemias, sarampo, varíola, o começo da peste bubônica, né? No começo da Idade Média, que matou talvez metade da Europa, né? Enfim, as pessoas achavam que o mundo ia acabar. Uma razão por outra, né? Qual foi a resposta? A resposta foi um movimento de renascer, um renascimento. Então, a gente fala do renascimento italiano, né? Mas, na realidade, ocorreram vários renascimentos na história da humanidade, né? Renascimento islâmico, que eu falo do século VIII, o renascimento grego do século V a.C., o Egito passou por vários períodos de renascimento depois de crises, quando eles foram invadidos pela primeira vez e o povo egípcio pensou que o Egito ia acabar, porque tiveram faraós que, né, não tiveram condição de manter o país unido. O que a resposta foi uma tentativa de repensar o humanismo.